Olá, neste vídeo vamos falar se conto ou não para a família que estou sendo abusada ou que fui abusada. Eu sou Alejandro Locchi, sou psicólogo e este é o canal do psicólogo Alejandro. As crianças abusadas, elas têm medo de contar de que foram abusadas. E elas têm vários motivos. Um dos motivos é que o abusador faz ameaças. Ele diz para a criança: vou matar tua mãe, vou botar vocês na rua, vocês vão passar necessidade, não vão ter um teto para morar. E é outro tipo de ameaça. Em segundo lugar, as crianças suspeitam de que os familiares e a mãe não vão acolhê-las. E essa suspeita tem um embasamento real, porque na maioria dos casos não são acolhidas, nem pelas mães, nem pelos familiares. As mães têm medo de um escândalo familiar, têm medo de enfrentar um abusador, então minimiza os fatos, diz que não foi nada, que foi um carinho, que foi uma brincadeira, ou que a criança está inventando. A mãe minimiza. E geralmente essas mães continuam casadas com os abusadores como se nada tivesse acontecido. Quando eu digo que a maioria, é 90% dos casos, tá? Eu trabalho 10 anos no consultório com abuso sexual e muitíssimos poucos casos em que a mãe protege ou algum familiar protege. Geralmente essa criança fica à mercê do abusador. Outro motivo pelo qual as crianças não contam é porque elas acham que se contar, os pais vão se separar, vai criar uma dissolução familiar, e isso também é real. Isso também tem seu embasamento real. Se a mãe proteger, ela vai ter que acabar se separando desse marido. Então, para evitar essa dissolução, as crianças calam. Então, só resta para a criança que um adulto perceba e vá em direção a cuidar dela, a protegê-la do abusador, a perguntar, a investigar. Então, se a criança consegue identificar um adulto confiável, quando esse adulto confiável perguntar para ela, ela vai contar. Eu vou relatar alguns casos para vocês se darem conta do que acontece nas famílias. Uma mãe e uma criança que tinham poucas condições financeiras foram morar com o padrasto, que dava moradia, sustentava a casa. E esse padrasto, quando a mãe saía para trabalhar, molestava a criança. A criança, depois de adulta, relatou no consultório que ela não falou nada e permitia que aquele abuso acontecesse, justamente porque ela tinha medo de que esse padrasto mandasse as duas embora o padrasto não tivesse feito nenhuma ameaça. Outra paciente, que também, quando a mãe saía para trabalhar, era molestada pelo padrasto, ela e a irmã. Quando, depois de um tempo, ela contou para a mãe fez de conta que nada aconteceu, não disse nem sim nem não, nem falou para o padrasto, nem falou nada para ela, deixou assim. E a mãe continuou casada com esse homem. E essa menina só parou de ser molestada quando ela teve 18 anos e conseguiu sair de casa e morar sozinha e ter uma vida independente. Não conseguiu se livrar do abuso. Teve outro caso que uma menina estava sendo abusada pelo avô toda vez que os pais iam visitar esse avô. Esse avô levava lá para os fundos da casa e fazia com que a criança tocasse no pênis dele. Quando a criança voltava para a sala, ela voltava robotizada, em estado de choque. E essa mãe diz que nunca notou nada. Quando ela chegou a jovem, com 23, 25 anos, ela contou para a mãe, e a mãe também minimizou os fatos, disse que não tinha sido nada tão grave, ou que não sabia se a criança estava falando a verdade.
essa mesma mulher depois contou para o resto da família. E todo mundo ficou contra dela, dizendo que esse avô era uma pessoa muito bem vista na família, era muito bom para os familiares. Embora já houvesse suspeita que ele já tinha molestado uma prima dela. Mas a família toda acobertou esse abusador. Teve outro caso de uma adolescente que foi na casa da prima e dormiu na cama da prima junto com a prima e o marido. E durante a noite esse marido molestou essa adolescente. Nos dias seguintes ela falou para a mãe, para a família, para o resto da família, que fez de conta que ninguém falou nada. Ficaram todos como se fossem surdos. Ela relatou o fato numa reunião familiar e todo mundo ficou em silêncio e logo voltaram a falar dos assuntos que estavam falando e fizeram de conta que não aconteceu nada. As famílias têm tendência a ignorar estes fatos. No caso de abuso de adolescentes, ainda podem acontecer coisas piores, porque a mãe sente que a filha está competindo pelo mesmo homem. A mãe sente ciúme da própria filha e acha que a filha está roubando o homem. Teve um caso em que a mãe tinha uma amante há vários anos e evitava ter relações com o pai. Então, para isso, ele trazia uma adolescente de 14 anos e botava no meio da cama para que esse homem não procurasse. Ele acordava às 5 da manhã, ia trabalhar e esse homem começou a tocar a menina até que chegou a ter uma relação sexual com essa criança, com essa adolescente de 14 anos. A criança começou a querer evitar, mas a mãe insistia em levá-la para a cama. Até que um dia ela contou para a mãe. Mas a mãe, ela começou a achar de que a menina estava gostando de transar com o próprio pai. Ela estava tendo prazer naquilo, que ela estava buscando aquilo. A menina só conseguiu evitar isso se trancando no próprio quarto para dormir, evitando ter contato com o pai, e por último ela teve que morar na casa da tia, porque essa mãe não protegeu. Então, o que é importante quando você, mãe ou família, percebe que a criança está estranha? Porque os familiares percebem que está estranha. Quando a criança vai para a escola e acontece uma coisa na escola, a criança volta diferente, a mãe sabe. Imagina quando acontece um abuso sexual, a criança fica muito estranha, muito diferente. Ela fica acanhada, fica retraída, para de falar, fica meio robotizada, ausente. Os pais têm como detectar isso. Então, o que fazer? Em primeiro lugar, se deve isolar a criança da convivência com o abusador. A criança não pode mais conviver na mesma casa que o abusador. Ou, se o abusador é em outra casa, como no caso do vô que está molestando, essa criança não pode mais visitar. Ou se visitar, ela tem que ficar sob supervisão dos adultos. E esse avô tem que ficar isolado de qualquer tipo de contato com crianças. Então, uma primeira medida é isolar a criança desse molestador. E em segundo lugar, o que tem que ser feito, esse abusador procurar atendimento psicológico. Tem como trabalhar isso com o abusador. Por que ele se sente atraído por crianças e adolescentes? Por que a sua libido está ligada a essas crianças e não a uma relação com o adulto? Isso pode ser trabalhado. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre esse assunto. Agora quero tocar outro assunto que é bastante delicado e que nestes dias está aparecendo bastante na mídia, que é a falsa acusação de abuso sexual. Muitas mulheres, por vingança, por interesse pessoal, acusam um homem de ser abusador. Mas este não é abusador. Nesses casos, a pessoa abusada
tem que ser levado a um especialista em abuso sexual que ele vai detectar os sintomas. Mesmo que a pessoa abusada queira camuflar, queira inventar sintomas, um psicólogo experto na área consegue detectar se é verdade ou não. Ok? Tem casos onde a pessoa, a mulher, tem algum distúrbio mental e fantasia ou tem paranoias de que foi abusada. Tá? Isso é bem comum em mulheres que têm transtorno de personalidade borderline. Né? Elas acreditam que foram abusadas, mas não têm clareza, e quando investigadas elas não apresentam os sintomas da pessoa abusada. Teve o caso de uma mulher que ela se acreditava abusada pelo pai ou talvez por outra pessoa, não tinha nem essa clareza, que ela começou a dizer de que a filha, quando neném, também foi abusada pelo avô paterno. E falou para todo mundo que esse avô molestava um bebê, uma criança bebê. Esse avô foi muito mal visto socialmente, profissionalmente. Eles moravam numa cidade onde ele era conhecido, acabou com a imagem dele. Né? Mas, quando essa menina adolescente veio no meu consultório, eu fui analisando o caso dela, ela não tinha sintomas de abuso sexual. Quando fizemos uma regressão para ver isso, não teve lembrança nenhuma de ser molestada. Então ela realmente não foi molestada. Ela mesma, a menina, dizia que ela não sentia que foi molestada, não sentia nenhuma aversão por aquele avô. Era só o que a mãe falou durante muitos anos para ela que a deixava perturbada. A mãe, que ela tinha uma perturbação, porque ela também se achava abusada e não era, transferiu essa ideia para a filha, e isso a deixava muito confusa, essa adolescente. Quando fizemos tratamentos de regressão e análise, vê que não tinha nada a ver com isso, ela ficou muito relaxada e muito mais à vontade na vida dela, na vida de relacionamentos. Então, tem que ter bastante cuidado quando se trata de um abuso sexual. O psicólogo que é experiente, ele consegue detectar se houve ou não houve, se a pessoa está inventando ou a pessoa está sendo influenciada por uma mãe, que tem algum transtorno. Isso é detectável. Então é isso por hoje. Tá? Se vocês tiverem dúvidas, coloquem nos comentários que eu vou responder. E se você tiver interesse em tratamento, entre em contato pelo WhatsApp ou pelo e-mail, que eu vou dizer para vocês como que é esse tratamento, que na verdade é uma coisa bastante rápida e simples de ser feita para tirar esse trauma, essa carga pesada que deixa sintomas na pessoa abusada. Obrigado por hoje e até o próximo vídeo.